Uai. Ah, agora ela entrou. Mas vocês são rápidos, hein? Nossa. Pois é, eu aqui pelo o notebook, até que eu organizo tudo, crio outro link. É por isso que eu gosto daquela outra plataforma, né? Mas vamos nessa mesmo. Meninos, obrigada por terem voltado, tá? A gente tem até meio-dia para encerrar, que é o meu prazo máximo. Não posso passar de meio-dia com vocês, então vai dar tempo direitinho. É cansativo, né? Ter 3 aulas com um professor só, mas é necessário. É só uma vez na semana, vão tendo paciência comigo, tá, gente? Sempre tem coisas piores. Deixa só eu salvar aqui minha aula, porque depois eu tenho que colocar lá no canal para ficar salva, bonitinha, para a gente não correr risco de perder as lives. Pode ir. Professora, é para escrever o nome no bate-papo de novo? Não precisa, eu estou pegando pela listagem agora, né? Eu pego pela listagem. Meninos, vejam só. Aqui, ó. Vamos lá de novo. Vou compartilhar novamente a tela onde eu estava para continuar explicando para vocês aquele conteúdo. Beleza. Estão vendo a minha tela, né? Sim. Tá. Né? Nós estávamos na questão aqui, ó, quando fala que pediu para ficar com elementos do texto. Então, você vai lá no texto e tira uma prova de lá, que vai provar para mim, que vai mostrar para o seu leitor, para o seu interlocutor, que que o ladrão sabido que você colocou para mim é realmente esse. Que às vezes você põe lá assim, né? O ladrão sabido é o deputado, né? O deputado estadual. Mas lá no texto não fala nada de deputado estadual. Então você tem que ter o trecho do texto que justifique sua resposta. Ok? Algumas palavras da canção Ladrão Besta e o Sabido estão em destaque. Transcreva-as no espaço abaixo e, analisando o contexto, apresente o significado de cada uma delas. Então, é pelo contexto que você vai achar o significado. Então, aqui, ó, eu vou dar um exemplo, tá? Ó, quando eu pego, vocês estão vendo que elas estão em negrito? Então, olha, não pode ouvir um alarme, pensa que é o au-au, sai com a peste da carreira, que é para não morrer no pau. Tá. O que seria esse au-au? Nós não analisamos todo o texto, mas eu acho que eu consigo ver aqui. Ó, não pode ouvir um alarme, vamos pensar num ladrão, que pensa que é o au-au. Quem seria esse au-au-au? O latido do cachorro, cão de guarda. Será? Mas, ó, não pode ouvir um alarme, que pensa que é o au-au. Vamos ver o outro verso. Sai com a peste da carreira, que é para não morrer no pau. O cachorro vai ser capaz de matá-lo na pancada, no pau desse jeito? Não, mas pode ser um sentido figurado. Tá, mas o que pode ser o au-au, então? O que eu posso dizer? Haja vista que trata-se de um ladrão na música. Quando eu ouço au-au, o que pode ser? Gritos? Hã? Polícia? A Guarda? polícia. Aí ele vai sair com a peste na carreira, que é para não morrer no pau. Ou seja, morrer de quê? De apanhar. De apanhar, porque ele pode apanhar da polícia. Não é isso? Entenderam? Então você tem que analisar o contexto. Pelo contexto, eu já dei a dica aqui, ok? Certinho? Essa tarefa tem que ser muito bem feita, porque se ela vier mal feita, vai ser 0, 0, 0. E cuidado, que tem umas pessoas que estão pegando tarefas de outros colegas
E tem gente, já aconteceu de receber tarefa que veio até com o nome do outro. Que feiura! Que horror, né? Então, ó, releia o trecho. Muitos não chegam nem vivo, porque os homens lhe dão fim. A que homens o trecho se refere e a que tipo de ladrão eles ameaçam? Gente, isso aqui precisa ter uma análise bem minuciosa. Muitos não chegam nem vivo, porque os homens lhe dão fim. Dão-lhe fim. Quem seriam esses homens que dão fim a esses ladrões, digamos assim? A polícia. A polícia. Aí eu quero saber que tipo de ladrões eles ameaçam. Quais são os ladrões que eles ameaçam? Que tipo de ladrões são esses? Olhem bem que o título da música já me conta. O ladrão besta e o sabido. Então, qual será o tipo de ladrão que a polícia, no caso, vai ser uma ameaça para eles? E você vai justificar a sua resposta. Você pode justificar a sua resposta dando uma explicação para mim ou com elementos do próprio texto. Podemos observar que na canção Ladrão Besta e o Sabido, o eu lírico, aqui eu deveria ter colocado, o eu lírico mesmo, descreve que o castigo dado aos ladrões é a prisão. O texto de Padre Antônio Vieira também menciona um tipo de castigo. Com base nesta afirmação, demonstra o tipo de castigo destinado aos ladrões. O tipo de castigo destinado aos ladrões. Que tipo de castigo era dado? Tanto na canção... tanto na canção não. Na canção a gente já sabe que é a prisão. Lá no texto do Padre Antônio Vieira, qual que era o tipo de castigo? E depois eu pergunto que tipo de ladrão recebia esse castigo do texto do Padre Antônio Vieira. Cuidado, que tem aluno demais que me entrega isso errado. Oi. Mas a resposta da A e a B serve para, por exemplo, para colocar duas respostas na letra A e duas na B ou só uma para cada? Olha bem, o texto de Padre Antônio Vieira também menciona um tipo de castigo. Com base nesta informação, descreva o tipo de castigo destinado aos ladrões. De qual texto? Do Padre Antônio Vieira. Que tipo de castigo era? E o tipo de ladrão que recebia tal castigo. São duas perguntas diferentes. Entendeu? Entendeu? Bom, eu pensei que servia para os dois textos. Não, porque o primeiro eu já te contei. O primeiro eu já te contei, tá? Explique o trecho. Quantas vezes se viu em Roma ir a enforcar um ladrão por ter furtado um carneiro? Essa questão aqui praticamente responde a anterior. E no mesmo dia, ser levado em triunfo um cônsul ou ditador por ter roubado uma província. Presta atenção. Quantas vezes foram enforcados lá em Roma o ladrão que furtou um carneiro? Mas no mesmo dia, elevou-se ao triunfo, aplaudiu-se um cônsul, um diplomata, um ditador que roubou uma província inteira para fazer parte do seu reino. E quantos ladrões teriam enforcado estes mesmos ladrões triunfantes? Explique esse trecho para mim. Eu quero que você me explique ele. Ele está aqui. Eu preciso da sua explicação sobre ele. Tá? Entenderam? Alguma dúvida? Parece simples, mas não é. Mas é. Parece simples, mas meio que é. Alguma dúvida, meninos? Qual a data máxima de entrega dessa tarefa mesmo, professora? Próxima quinta. Sempre é assim. Eu dou a aula na quinta, até outra quinta você tem para me entregar a tarefa dessa aula. Eu vou abrir o fórum, não abri o fórum ainda. Hã? Não, beleza, tudo bem. Eu vou tentar fazer hoje. Tranquilo? Ótimo. Então agora, gente, prestem bastante atenção. Agora a coisa vai ficar feia. As tarefas dessa semana são de arrancar pica-pau do ovo. Mas é de propósito, porque vocês precisam melhorar. Foi de propósito. Vamos lá. A próxima tarefa agora é de produção de texto. Produção de texto vai ser o bicho. E falando em produção de texto,
Eu acho que eu coloquei o arquivo errado no GR8. O livro que vocês têm que ler para mim não é o Sermão da 60ª, é o Sermão do Bom Ladrão, não é? Eu vou mudar lá, tá? Eu vou excluir do GR8 e pôr o correto, tá bom? Podem ficar tranquilos. A professora ficou meio doida. Vamos lá. Produção de texto, 4ª semana, e o bicho vai pegar agora. Gente, vai para as redes, vai tirando dúvida, porque esse aqui tem que ficar maravilhoso de bom. Que esse aqui também vai ter uma nota maior. Tanto é que tá aqui, ó, a definir, porque eu vou definir uma boa nota para ele. Porque ele tem que ser o top das galáxias, tá? Para realizar essa atividade, é necessário estudar sobre o gênero sermão, buscar inspiração e ter contato com o maior criador de sermões da literatura. Qual foi o maior criador de sermões da literatura? Expliquei semana passada. Padre Antônio Vieira. É o maior. Ô, professora. Opa! Se não me engano, mas isso é só uma curiosidade. Quando eu fui pesquisar sobre esse padre, eu vi que ele nasceu no mesmo dia e mês que eu. No mesmo dia? No mesmo dia e mês. De você? Sim. Ah, que chique! Muito bem. Eu não teria como saber, né? Muito bom. Sugiro que acessem o seguinte site. Clicou aqui, ó, já acessa esse site. Tá bom? Agora é hora de colocar a mão na massa, cultura maker, aqui. E se posicionar como um pregador, conselheiro, educador ou alguém que deseja alertar as pessoas sobre algo que as aflige. Venha comigo e lhe darei o passo a passo para essa missão. Primeiro, o tema já foi escolhido, pandemia. Não tem outro tema, nós vamos ter que trabalhar esse tema várias vezes. O momento em que estamos vivendo, nossa situação, esse é o tema. As informações sobre a doença. Argumentos e contra-argumentos. Apontar os fatores positivos e negativos da doença, da situação. Eu sugiro que você se coloque no lugar de um pregador, de um conselheiro, de um palestrante, porque é daí que você cria o seu sermão. Porque o sermão nada mais é, só um minutinho, nada mais é do que um entrelaçamento de ideias. O tema é a pandemia. Então, é como se eu fosse fazer uma dissertação sobre esse tema, mas trazendo para o sermão. Qual que é a diferença do sermão para a dissertação? O sermão vem cheio de linguagens metafóricas. O sermão vai trazer exemplos. O sermão vai trazer... Eu posso colocar até coisas assim, vamos dizer... Como eu disse no começo, né? Linguagem não é linguagem coloquial, desculpa. Sentido figurado, linguagem metafórica, figuras de linguagem. Então, você vai escrever o seu sermão. Você vai colocar como se você estivesse ensinando algo para alguém sobre essa pandemia, sobre esse momento que nós estamos vivendo. Qual que é a mensagem que você quer passar? Você pode se espelhar pelos sermões do Padre Antônio Vieira, sermão de Santo Antônio aos Peixes, da quarta-feira de cinzas, da 60ª, do Bom Ladrão. Tudo lá existe uma lição lá por detrás para ensinar. Qual que é a lição que você quer passar aos seus ouvintes desse momento que nós estamos vivendo? Qual o recado que você quer dar? A linguagem é formal, não é uma linguagem informal. Você tem que ter domínio do assunto que você quer tratar, porque você tem que ter em mente a primeira coisa, convencer o meu interlocutor de que eu estou certo. Essa é a primeira coisa no sermão. Eu preciso modificar o comportamento dele. Eu preciso passar uma mensagem que vá fazer o meu interlocutor refletir e mudar o seu comportamento, tá? Terceiro, o título. Apresentar um título envolvente que desperte no leitor o interesse em ler o texto produzido por ti. Características do sermão.
tem que ter relação com a realidade, tem que ter exemplificação, emprego de figuras de linguagem, abordagens significativas, presença de subjetividade, emoção e objetivo de convencer o interlocutor. Então, parece simples, mas não é. Muito pelo contrário, é dificílimo. Então, olhem bem, eu vou ter que fazer igual quando a gente vai à missa, vai a um culto, vai a uma celebração religiosa. Tem a parte do sermão. Se você observar, a todo momento o locutor está tentando te esclarecer de alguma coisa, te acalmar, te orientar, te dando exemplos, né? Colocando palavras de conforto, é tudo isso. Não há limites de linha. Seu texto deve apresentar uma tese, uma ideia a ser defendida, estruturando ao menos um argumento que a sustente e também um contra-argumento. E, por fim, uma conclusão. Expresse suas emoções, solte sua imaginação e construa um texto que encante e convença seu leitor, fazendo-o refletir sobre suas abordagens. Simples assim, mais nada. Dúvidas? Dúvidas? Não, mas realmente não parece ser tão fácil, não. Não é mesmo. Linguagem informal, figuras de linguagem, dar um tom poético para o seu poema, nada muito rígido. Aquele tom poético, porque o sermão, gente, se eu chego para você e falo assim para você, olha, você deve tomar jeito na vida e não faltar mais às aulas online, porque você está sendo um atraso. Você não percebe que você está andando para trás? Pensa, isso te cansa, isso te diminui, isso faz você se sentir muito ruim. E eu estou jogando uma carga muito negativa em cima de você. Agora, se eu chego para você e digo assim, olha, vamos observar assim, no posicionamento do futuro, que impressões você quer deixar para o mundo? Vamos ver, você tem culpado o presidente. Vamos desligar a câmera desse frente. Não fazer nada. Mas o que você tem feito pelo seu vizinho? Você já ajudou o seu vizinho hoje? Você já olhou tal coisa? Então a abordagem muda. A abordagem muda e eu não te menosprezo. O sermão não menospreza ninguém. É como se ele desse um tapa, digamos assim, com luva de pelica, né? Assim como Jesus fazia. Ele ensinava, mas ele não chamava ninguém de burro, de incompetente. Ele ensinava no amor. E o sermão tem que vir com essa pitada de amor. Tem que vir com essa valorização do ser humano. Pensa se você abre uma igreja e a todo momento o seu pregador coloca só defeito em você no sermão. Você vai ficar na igreja? Vai? Vai, gente? Se ele só coloca defeito. Não vai. Mas aí, às vezes, ele fala de um jeito assim, ó, que você se encaixa e fala assim, poxa, eu tô muito errado. O que é isso? Mas é a abordagem. Se quiser mandar rascunho para mim antes de finalizar, pode mandar um rascunho para mim no WhatsApp, que eu vou fazendo as interferências, vou tentando te ajudar para que o seu sermão fique lindo. Tá bom? Professora? Pois não. Digitado, manuscrito? Digitado, eu prefiro digitado. Cuidado nas digitações, porque os textos que vêm hoje pela internet, os que são digitados, vocês podem ver que não tem mais o espaço do parágrafo. Isso é uma coisa que já não existe nos textos modernos. Mas a sua ideia, o que você passa, já me conta se tinha que ter um parágrafo ali ou não. Ou se foi para outra linha de forma desnecessária, que tinha que ter dado continuação naquela mesma linha. Então, coloca o seu texto justificado. O que é texto justificado? Igual esse meu que está aqui, ó. Do começo ao fim da linha, nada de centralizado, nada de usar lá na barra de ferramentas, quando você vai na barra de ferramentas e coloca que é só alinhado à esquerda, ou só alinhado à direita, ou centralizado. Não, é justificado, ok?
Professora, Pois não. eu não sei se foi só o meu arquivo, mas o arquivo editável de redação, ele ficou todo bugado. Eu tentei arrumar, só que eu não consegui. Esse de hoje ou da outra semana? O de ontem. Da semana passada. É por Da semana causa que passada? O PDF? Sim. Mas o Posso tentar PDF não fica. O PDF, ele vai do jeitinho que eu mando. O editável. Sim, sim. Só que aí, quando você passa ele para poder editar, ele ficou todo... perdeu a ordem, foi Fica colocando mesmo. palavra nisso. É por isso que eu te envio o PDF. Porque aí você vai mexer nele para que ele fique igual o PDF que eu te enviei. Ele sai todo desconfigurado mesmo. Por isso que eu só mando PDF no GR8. Porque se eu mandar arquivo editável, essa figurinha aqui, ó, passa lá para o meio, essa outra vem para não sei onde. Fica uma bagunça, porque ele perde a formatação. Entendeu? Deixa eu ver se eu acho. Transformar para o Word. Então, quando se eu mandar ele no formato de Word, igual tá aqui, ó, veja bem, eu imprimo em PDF, mando para vocês o PDF. Se eu mandar no formato do Word, isso aqui, ó, vem parar aqui, isso aqui vai ficando assim, aí você tem que vir, pegar o seu PDF, ver o jeito que eu fiz no PDF e mudar o seu. Senão você não consegue. Porque no PDF você não consegue digitar. Professora, não é assim, não. É quando a senhora manda em Word que tá em PDF. Aí os alunos, eles querem editar, eles querem colocar lá a resposta. Aí eles colocam a resposta pelo Word. Tá me entendendo? Aí a senhora mandou em... Como é que ela mandou, gente? A senhora mandou em PDF. Aí o PDF, quando você vai abrir ele no Word, que geralmente quase todos os alunos usam o Word, quando você coloca um PDF no Word, ele fica desconfigurado. Agora, se a senhora mandar sempre em um Word, ele não vai ficar mais desconfigurado, porque o Word... Não. Quem é que tá falando? É a Bruna. Aí, Bruno, é o seguinte, para não ocorrer esse problema, não tenta entrar com o PDF no Word. Você vai lá no Google e pesquisa transformador de PDF em Word. Só que nem sempre transforma certo. Não é tudo PDF que Word, você consegue quebrar. Qual site você vai? Não, eu não preciso de converter. O meu Word, ele converte e fica perfeito. Só de vocês aí que não. Aí esse não... Não, porque o meu, do jeito que eu faço, fica perfeito. Eu vou lá no Google, pesquiso, entro dentro do site, transformo e baixo o arquivo em Word. Gente, a menina que diz... Pode ir. A menina que disse que não conseguiu, ela disse que eu acho que ela deve não ter pegado não deve ter convertido em um site legal. É esse aqui? Não tem nada a ver. Bruna, é esse aqui? Eu instalei em 2 dispositivos. É ela que quer saber o dela. Bruna, a Bruna ou Yasmin que me perguntou? Bruna? Yasmin. É Yasmin que perguntou. Yasmin, é esse arquivo aqui, não é? Sim. Eu vou postar ele sem ser PDF lá no grupo, tá? Tá bom, mas eu consegui já enviar, porém eu tentei dar uma organizada. Uma organizada nele, né? É porque eu mando. E eu já até enviei. Então tá bom. Eu mando, gente, sempre assim, ó. Eu mando o editável no grupo e o PDF no GR8, porque o GR8 não vai carregar se não for PDF, porque fica muito pesado. E também para você depois ver o jeito que era no caso de chegar desconfigurado, porque sempre vai desconfigurar. E eu sou péssima em quebrar PDF. Quando eu quero pegar alguma coisa de PDF, é tão difícil para mim que eu faço assim, ó. Eu vou lá, seleciono pedacinho por pedacinho, dou Ctrl+C, Ctrl+V no arquivo que eu quero. E aí eu consigo fazer, sabe? E eu justifiquei, caso a senhora não entenda, eu justifiquei lá, tudo certinho, porque eu não sabia se ia sair tudo normal para a senhora.
Não tem problema não. Justificando, aí eu entendo e eu faço o que for melhor para que vocês não tenham prejuízos. A semana passada eu tive alunos também que me explicaram. Eu tive aluno que colou aqui, deu Ctrl+C, Ctrl+V, foi lá no próprio espaço do fórum, colocou lá e eu considerei também. Mas a gente vai vendo, porque não tem outra forma de enviar, né? Aí eu vou fazer isso. Eu vou jogar o arquivo editável lá no grupo, como sempre, e o PDF no GR8. Tá bom? Uma dica que eu vou dar para o seu irmão. Tá achando difícil escrever? Fale primeiro. Vá para frente do espelho e faça um sermão. Coloque-se na posição de alguém que está palestrando para várias pessoas sobre a pandemia, sobre os aspectos positivos e negativos. Aí depois que você conversou, grava. Hoje tem tanto recurso, grava um vídeo seu fazendo a parte oral primeiro. Depois você traz para a escrita, que vai facilitar o seu trabalho e vai ficar no tom poético que eu preciso. Tá bom assim? Professora, aquela hora que eu ia falar, quando a senhora falou dos aspectos positivos, eu não enxergo aspecto positivo nenhum na pandemia. Tem. Se Quais você que buscar, eu sei? ó, o que você pode trazer de positivo? Que as pessoas talvez tenham parado para olhar mais para a sua situação, para enxergar também a sua insignificância, que a gente é tão insignificante que não consegue, né, conter. Outros aspectos positivos em termos de profissional. Você pode colocar os termos profissionais. Muitos cursos foram abertos na internet que você consegue fazer gratuitamente. São aspectos positivos da doença. Então, tudo que tem um lado negativo, pode ter certeza que se você se esforçar, você vê um lado positivo nele. Aí você coloca assim, professora, mas a morte não vai ter um lado positivo. Não nesse aspecto. Mas você pode ver também, às vezes você se desespera que um ente querido partiu, mas procura olhar o tempo, o momento positivo que você viveu com ele, as contribuições que foram trazidas. Porque tudo na Terra é perecível, tudo acaba. Pois não? Eu acho que eu tô com a Bruna. Eu acho que eu não vi nenhum aspecto positivo nesse todo tempo de quarentena. Porque, assim, não sei vocês, mas eu não enxerguei aspecto nenhum de bom, nem aqui em casa. Acho que todo mundo fez foi se distanciar nesse tempo. Né? Mas aí em casa é só briga na quarentena. Eu não Jesus amado! Então, é o dia inteiro. Mesmo? Sério? Mas não pegue pelo seu mundinho. Pegue num aspecto global, entendeu? Um aspecto global. Não, professora, mas muita coisa aconteceu, né, cara? Mas assim, ué. eu acho que eu não vejo nada de os positivo. negócios do nosso mundo, assim, tá ligado? Imagine se você em um mundo socialista, onde todos são iguais. Pensa assim, Bianca, vou tentar aqui. Você, Bruna, é excelente. A gente tem que ter uma live só para discussão, isso é maravilhoso. Tenta ver assim. Quando eu falo no lado positivo do sermão, observem, vamos pegar as igrejas de novo. Se o meu pregador estivesse ali na igreja e ele colocasse só as coisas negativas que viessem me amedrontar, eu não viveria. Então, quando eu falo no tema pandemia, é você tirar aquilo que amedronta e ver assim, a situação. Quando você coloca, se você disser assim, né, de acordo, né, através do movimento, precisou que a pandemia acontecesse para que nós começássemos a nos enxergar como pessoas, como indivíduos, a ver que as nossas atitudes precisam ser mudadas. Não quer dizer que elas mudaram, mas eu vou projetar lá na frente. Eu preciso ver o que eu tenho de aspecto, quando eu digo positivo, nesse sentido, que talvez a escola, quando voltar, não poderá ser a mesma mesmo, não tem como ela ser a mesma. Ela se reinventou nesse período. Vai pegando por essa parte, num sentido global, não só o que aconteceu na sua casa, que às vezes você não está enxergando aspecto positivo na sua casa, vamos tentar enxergar no modo geral.
muitos cursos abertos na internet, pessoas sendo mais solidárias, se solidarizando, nossa Deus, não vai sair, quando trava assim não sai. Pessoas tendo mais compaixão com as outras que perderam seus empregos, empresas se mobilizando para ajudar pessoas que precisam, né, que estão desempregadas, o próprio governo com o seu auxílio, enfim, são esses pontos que eu quero que você privilegie no seu sermão. Porque às vezes na sua casa você não está vendo, está tendo muita briga, está tendo muito conflito. Esse pode vir para o seu contra-argumento. De repente, no seu argumento, você coloca de uma forma geral a estrutura mundial, e no contra-argumento você pode dizer, né? Eu sei que às vezes em casa, pensa assim, ó, você coloca lá como alguém que está profetizando, né? Eu sei que talvez na sua casa, seu pai teve isso, ou sua mãe, ou seu irmão, começaram a existir conflitos, mas pense também na situação de tensão que eles estão vivendo. É assim que a gente trabalha aspecto positivo e negativo. Pensa na situação de conflito. Será que seu pai está saindo para trabalhar? Ele também não está com medo de levar Covid para dentro da sua casa? E ele tem que sair para trabalhar? Enfim, não precisa ser um argumento só extenso. Vai pontuando no seu sermão. Parte positiva, parte negativa. Entendeu? Sem fazer aquela característica de dissertação. Tá bom? Entende? Tá bom. Tenta sem dar aquela característica. Entendi. Um grande argumento, um grande contra-argumento. Vai colocando isso, aquilo. Vai fazendo tipo trocadilhos. E eu vou ajudando vocês. Aí, no caso, pode te procurar para pedir opinião? Pode sim. Tá? Porque o sermão, ele tem que ter esse tom poético. Conjunto? Pode fazer o texto pedindo a ajuda de um amigo e tudo mais? O texto? Eu não entendi o final. Não. Pode fazer o texto pedindo a ajuda de um amigo e tudo mais? Pode discutir. Pode pregar. Eu estou usando pregar porque o sermão parece muito essa questão de igreja, né? Mas o sermão do bom ladrão que vocês vão trabalhar aí, vocês vão ver que não tem nada a ver com igreja. E é um sermão. A hora que vocês pesquisarem, vocês vão ver. Pesquisem, estudem, batalhem, que aí vocês vão conseguir. Tá bom assim? Mais alguma dúvida? Aproveita agora. Os aspectos positivos, negativos. Tá triste. Na minha casa, gente, não mudou muita coisa, vou ser sincera. Dá para eu escrever um sermão. Eu vou escrever o meu também, tá? Para vocês verem. Porque às vezes fala assim, a professora manda a gente fazer, mas eu quero saber se ela dá conta de fazer. Eu vou fazer o meu. Na minha casa não mudou muita coisa, não porque eu continuei trabalhando e tudo. A vida seguiu normal. Mas eu sei que muitos lares, né, infelizmente, muitos pais perderam emprego, muitos perderam parentes, eu perdi um tio, perdi uma amiga, mas todos nós precisamos tirar proveito da melhor maneira possível dessa situação. E isso o sermão vai ajudar, tá bom? O sermão vai ajudar? Não, né? Isso vai ajudar você a construir o sermão. Certinho, amores? Tá tranquilo assim? Tá, né? Tá, né? Não tem muito o que fazer. Isso. Parece que na hora tá tudo ok. A hora que vai desenvolver, trava, né? Mas eu vou dar mais uma dica. Soltem a imaginação. Não tenham medo de escrever. E usem e abusem do lado poético de vocês. Tá bom? E nosso projeto de superação tá acontecendo. Tem poemas maravilhosos lá no nosso canal do YouTube. Eu vou chamar depois, no início do mês, todo mundo que mandou os seus poemas para nós fazermos uma grande live, um sarau, com muitas surpresas. Tá bom? Ok? Mais alguma dúvida? Hã? Triste. Mais alguma dúvida?
Não. Tranquilo? Podemos encerrar, então? Sim. Eu agradeço a participação de vocês. Vou colocar todos os slides lá no grupo. Vou colocar o link da aula para quem não compareceu e assistir depois. Porque eu não vou tirar a dúvida de quem não esteve aqui e não assistiu, não é mesmo? É claro. Tá bom? Muito obrigada a vocês pela presença. Deus continue abençoando Professora. todas as coisas. Oi? Ouvi falar que a gente pode encher o saco dos professores. Não entendi. Professor, eu vou sair da aula aqui, porque eu vou almoçar. Ok. Que foi Yuri Ô, que você falou? professora, Hum. ouvi falar que a gente pode encher o saco dos professores. Como assim? Ah, no Tá. seu sermão? Você agora tem Não, um... não. Não, peraí, fala primeiro. Fala o que a senhora ia falar aí. Não, eu pensei que você ia falar no seu sermão que com a pandemia teve mais aproximação dos professores, que agora pode tirar a dúvida a hora que quer, etc., mas não pode, né? Pode falar. Você ouviu falar que pode encher o saco dos professores? Como assim? Ah, tá. Não, que a gente pode ficar perguntando pro professor toda hora. Mas toda hora não pode. Já foi estabelecido que a gente só pode atender vocês no nosso horário de trabalho. Então, eu trabalho com vocês na parte da manhã. Aí eu posso tirar dúvidas na parte da manhã. Até porque na parte da tarde eu estou em outro serviço. E às vezes tem aluno que é tão assim que me manda mensagem no outro serviço, assim, na parte da tarde, e eu não respondo, porque não tem como, eu estou trabalhando, né? Certo? Até mais. Até mais. Fique com Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Sigam o passo a passo. Não teremos problema com as atividades. Tchau, professora. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Bye, bye. Bom dia. Oi? Podem dar licença da sala, tá, amores? Que a gente já vai encerrar. Fiquem com Deus. Tá, agora eu vou dar licença. Eu tô falando que às vezes você já tá com fome, né? Já tá aí horas.